Bom dia, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Galerinha, na aula de hoje nós vamos continuar aí com o tema, né, sobre alimentação, gasto energético, né? E na aula de hoje nós vamos calcular o nosso balanço energético, né? Então, como vimos na aula anterior aí, né, nem toda pessoa tem um gasto energético igual a outra, né? Então, cada ser, ele é singular. Então, o que eu, durante uma prática de atividade física de 1 hora, gasto de caloria, geralmente não vai ser o mesmo que você gasta, certo? Mas, né, nós temos aí alguns cálculos, algumas tabelas que nos fornece aí aproximadamente, né, o que gastamos aí com as práticas de atividades, né? Foi o que fizemos então a tabelinha na aula anterior da página 12, né? Ou desculpa, 13, e também pedi para que vocês fizessem o cálculo lá, né, de acordo com a tabela da página 11, né? De acordo com a tabela, fizesse o cálculo, né, de calorias ingeridas diariamente, tá? E colocasse lá naquele espaço na página 13, que nós iríamos usar futuramente, né? Nós iremos usar, como eu falei para vocês, na aula de hoje, tá bom? A aula de hoje, então, nós vamos utilizar, além, né, daquela quantidade de calorias que vocês somaram lá, que vocês ingerem aí por dia, nós vamos utilizar também um cálculo, né, para fazer, saber aproximadamente quantas calorias, né, nós gastamos, né, diariamente. E aí, subtrair uma com a outra aí e dar o nosso balanço energético, que é, né, a quantidade de calorias ingerida menos a quantidade, né, de calorias gastas, dando assim, né, a resposta do que procuramos na aula de hoje, né, que viemos trabalhando aí nas aulas anteriores para chegar nesse resultado, que é o balanço energético, tá bom? Para nós sabermos então, né, quantas calorias nós gastamos diariamente, a gente tem um cálculo aí para se realizar, que é o cálculo da taxa de metabolismo basal. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, se não ouviu, vou traduzir para vocês, que daí vocês vão entender. Nosso corpo, né, estando em repouso, ele gasta energia, mesmo estando em repouso, ele tem um gasto calórico. Pô, professor, mas se eu ficar deitado o dia inteiro eu vou gastar energia? Vai, e muita, tá? Vai gastar caloria sim, e muita. Mas por quê? Porque nós estamos parados, mas os nossos órgãos vitais, eles estão em funcionamento, certo? E para que esses órgãos funcionem, existe o gasto calórico, tá? Então precisamos ingerir calorias, mesmo se não realizarmos nenhum tipo de atividade física. Por quê? Porque nossos órgãos vitais precisam de calorias para se manter em funcionamento, tá bom? E esse cálculo que nós iremos fazer nada mais é do que para obtermos aí o resultado que nossos órgãos vitais precisam da quantidade de calorias que eles necessitam para funcionar diariamente, tá? Isso diariamente. Então a gente tem lá na página 14, acompanhe comigo lá, o cálculo, né, para homens e também para as mulheres da taxa de metabolismo basal, certo? São cálculos diferentes, mudam aí algumas numerações somente, tá bom? Então a gente tem lá, homens, BRM igual a 66 mais 13,7 vezes a massa em quilo, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, um aluno que tem aí, por exemplo, 70 quilos. Então, 13,7 vezes 70 quilos, tá? 70. Aí depois mais 5 vezes a altura em centímetros. Vamos supor que esse aluno ele tem a altura de 1,80 m. Então, 180 centímetros. Menos 6,8 vezes a idade. Então, no caso de vocês, em média, entre 15 e 16 anos, tá bom? Mulheres
muda um pouquinho, tá? BRM igual a 655 mais 9,6 vezes a massa em quilo, então seu peso corporal, mais 1,8 vezes a altura em centímetros, tá, galera? Então não usem vírgulas aí, tá? Menos 4,7 vezes a idade. Esse resultado, né, ele vai dar aproximadamente aí, né, de 1.500 calorias, 1.800, 2.000, até 2.300 mais ou menos calorias, dependendo da altura e do peso e também da idade de vocês, tá bom? No meu caso, tá, deu 2.100 calorias. Então, meus órgãos vitais, coração, pulmão, fígado, rins, né? Todos esses órgãos aí, eles, no meu caso, precisa de 2.100 calorias diárias para se manter em funcionamento, correto? Aí, feito isso, né? No meu caso, deu 2.100 calorias. Então, eu preciso ingerir 2.100 calorias só para manter meus órgãos funcionando, certo? Aí entra o quê? As nossas atividades físicas diárias, tá? Lembrando que atividade física é qualquer movimento, qualquer atividade realizada que gera um gasto energético maior do que os níveis em repouso. Então, professor, se eu for lavar a louça para minha mãe, é uma atividade física? Sim, galera, é uma atividade física. Você está gastando mais energia do que estando em repouso, tá? Então a gente tem lá na página 15, né, depois de fazer o cálculo ali da taxa de metabolismo basal, vocês vão lá na página 15, que tem mais uma tabelinha. Essa tabelinha é o seguinte: assinalar qual o perfil lá que você se enquadra, né? Se é sedentário, você realiza pouco ou nenhum exercício. Aí mudou, tá? Não é mais atividade física, é exercício físico. Exercício são atividades estruturadas, planejadas, que vai gerar algum benefício na sua aptidão física. Por exemplo, jogar futebol 1 ou 2 vezes por semana, caminhar durante 1 hora por 3 vezes por semana, fazer academia, são exemplos de exercícios físicos, tá? Pedalar, entre outros. Aí. Tudo que você faz, né, o que vai gerar um benefício aí na sua aptidão física, tá bom? Faz de forma regulada, regrada e que tem um total de vezes por semana. Então eu vou assinalar, né? Por exemplo, ali, no meu caso, né, eu sou levemente ativo, então eu faço exercícios aí 1 a 3 vezes por semana, né? Fazia mais, mas por conta da pandemia e o nascimento do meu baby, dei uma diminuída. Então eu vou assinalar um xizinho somente lá no levemente ativo. E aí o que eu vou fazer? Vou simplesmente multiplicar a minha taxa de metabolismo basal, né, que é o BRM, vezes, no meu caso, que sou levemente ativo, 1,375, tá? Ah, professor, eu pratico exercício pelo menos 5 vezes por semana, então eu sou moderadamente ativo, já vai mudar. Ah, professor, eu todos os dias da semana pratico, então altamente ativo. Professor, eu faço exercícios todos os dias e de alta intensidade, né? Eu trabalho bastante aí com o meu corpo, todos os dias da semana. Então você é extremamente ativo, né? Que realiza exercícios pesados aí, intensos diariamente, então vai mudar também, tá? E se for sedentário, né, fazer pouquíssimos, ou, né, aqui entra a atividade física. Se você for sedentário, se você só realizar atividade física diariamente, você vai marcar sedentário, né? Atividade física é tudo que você faz aí que gasta energia. Então eu vou ter só mercado, lavo louça, lavo as calçadas, lavo o carro, atividade física. Não faço nenhum exercício repetitivo que vai me gerar ganhos, né, na aptidão física. Então não é exercício, vou marcar que eu sou sedentário, tá bom? Então eu fiz lá o meu levemente ativo, faço exercícios de 1 a 3 vezes por semana, né? Multipliquei minha taxa de metabolismo basal por 1,375, que deu o resultado de
2.988 calorias. Lembrando que a minha taxa de metabolismo basal era de 2.100, né, aproximadamente. Então deu lá 2.900 e alguma coisa. 2.980 para ser mais preciso, tá? Então eu vou pegar esse cálculo, né, que deu, juntando, né, as calorias gastas do meu metabolismo basal com as calorias gastas das minhas atividades físicas e exercícios, né, diários. Então, deu 2.900 calorias, né, por dia, né, que eu gasto, né. Aí, vocês vão pegar lá, tem mais uma tabelinha na página 15, vão pegar o consumo energético que vocês fizeram na aula passada, lá na página 13, elencaram lá naquele espaço que tinha. Aí, colocar o número lá na tabelinha, colocar o gasto energético total, que foi isso que acabamos de fazer aqui na tabela acima, e subtrair, né? Subtrair o consumo energético pelo gasto energético total, gerando assim o seu balanço energético. Ou seja, a gente vai saber se você está ingerindo mais calorias do que realmente precisa, ou se você precisa ingerir mais calorias do que realmente está ingerindo, tá bom? Finalizou esse trabalhinho, fotografem, enviem para mim. Lembrando, fotografem o cálculo também de vocês, tá? Fotografem lá a fórmula e o cálculo que vocês fizeram, fotografem a tabela e as duas tabelinhas da página 15, né? Que são para saber quantos gasto energético total e o balanço energético, tá bom? Fotografou, me enviou, feito. A aula de hoje está filé, realizada com sucesso. Feito isso, está ótimo, tá bom? Qualquer dúvida daí que for surgindo, é só entrar em contato comigo que eu estarei sanando. Lembrando que essa atividade é para ser realizada durante a aula de hoje. Então vocês têm aí até o término da nossa aula para estar enviando, tá? Cálculo muito simples, né, que não necessita aí de regrinhas e mais nada, só subtração, multiplicação e soma, então não precisa, né, de fórmulas matemáticas aí extremas, então é simples, dá para realizar sossegado na aula de hoje. Houve alguma dúvida? Entre em contato comigo que eu estarei sanando. Beleza, galera? Fico no aguardo, lembrando que essas atividades, né, diárias, elas geram uma notinha que, somada lá no final do bimestre, vai beneficiar muito vocês. Então não fiquem sem realizar, se houver dúvida é só me chamar. Abraço, galerinha, fiquem com Deus e tenham um ótimo fim de semana.